Louvado seja Deus. Queridos, aproveitando que vocês estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia. Na primeira carta de João. Está lá no finalzinho já, pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, nós vamos estar lendo. Eu vou ler apenas o primeiro versículo do capítulo 3. E eu vou discorrer sobre mais alguns. Mas como eu não sei o que exatamente vai acontecer, até onde o Espírito vai nos levar, então eu vou ler esse primeiro versículo e vocês podem se assentar e vamos comer a palavra nesta manhã. Estejam ligados porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor está neste lugar. Desde a abertura do culto, desde a primeira palavra aqui, proferida pela pastora Rosângela, nós estamos ouvindo Deus falar. Então só veio confirmar mesmo aquilo que Ele colocou em meu coração. Primeira carta de João, no capítulo 3, o primeiro versículo diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém, queridos? Pode assentar. Nós vamos discorrer, vamos ver até onde o Senhor vai permitir nós chegarmos. Mas uma coisa eu posso adiantar: é uma manhã de boas novas para nós. Tudo que nós vamos falar aqui vocês já sabem, todos sabem, não há dúvida disto. Mas é sempre bom, a gente estar relembrando, porque o mundo é terrível, O mundo ele tem uma facilidade para nos atrair, e o inimigo ele sabe também como nos convencer, a satisfazer os desejos da nossa carne. E dizem, que o boi ele não tem noção da força dele, porque se ele tivesse, ele não deixaria os homens por tanto peso para ele carregar. Vão colocando, pode pôr o peso que for, ele sai quase que de arrasto, mas leva a carga. Assim é o crente também. Eu e você, nós temos um valor tão grande concedido por Deus, mas a gente não tem noção disto, ou pelo menos não faz uso disto, porque não adianta você ter e não usar. Eu conheci pessoas ricas, mas que eram miseráveis. Os camaradas levavam uma vida de paupérrimo, quase como mendigo, tendo riquezas. Morreu, ficou tudo aí quem não trabalhou para ganhar é que desfrutou, usufruiu. Então eu quero nesta manhã aproveitar aqui o apóstolo João. Vocês sabem que ele é chamado de o apóstolo do amor. Ele mesmo, escrevendo, ele fala aquele discípulo que Jesus amava, por sua modéstia, ele preferia deixar assim, nunca falando o nome dele. Mas está entre os primeiros discípulos que Jesus escolheu, que depois se tornaram apóstolos. Então Jesus escolheu primeiro Pedro e André, que eram irmãos, os dois eram pescadores profissionais. E logo em seguida escolheu também João e Tiago, que eram irmãos também e também pescadores profissionais. Por isso que Jesus disse para eles certa vez, a partir de agora vocês não vão mais pescar peixes, serão pescadores de homens. E o interessante é que ele é chamado também de o apóstolo do amor. Ele era muito amoroso. Vocês vendo as cartas dele aqui, ele sempre vai se dirigir, filhinhos, Então ele era um camarada muito amoroso. Isso não quer dizer que ele era um cara molenga, Porque normalmente, as pessoas muito dóceis, muito amáveis, às vezes elas têm um pouco de dificuldade quando é para falar com firmeza, Quando requer autoridade, a pessoa é tão amorosa que ele não consegue falar de uma forma rude. Mas ele principalmente, e o irmão dele também, porque eram irmãos, tinham praticamente o mesmo temperamento. Havia alguma coisa neles de explosivo, ou de afoito, ou até um pouco atrevido, porque Jesus apelidou eles de Boanerges, que significa filhos do trovão.
Bom, trovão, vocês sabem que faz um tropel, né? Então, eles tinham alguma coisa que os identificava dessa forma, dessa maneira. Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso valor como crente, o nosso valor como filhos de Deus. Então, deixa eu colocar aqui um acessório, porque a gente passa dos 21, é um problema sério, sabe? Então veja bem, no primeiro versículo ele começa dizendo assim, aqui na minha versão está caridade, veja quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Então aproveitando, essa palavra caridade, ela acabou em outras versões sendo registradas como amor, porque caridade, a obra de caridade é uma obra filantrópica, não é? Mas chegou um tempo que ela começou a ser distorcida, ela foi perdendo o valor e a característica. Então, os tradutores da Bíblia preferiram colocar a palavra amor. Então, aqui nós mudaríamos para ver de quão grande amor nos tem concedido o Pai. Porque o amor, ele é universal, né? Evidentemente, existe o amor de Deus, existe o amor de pai para filho, de esposo para esposa, de um amigo para o outro. Isso muda e no grego cada amor desse tem um termo, mas eu não falo direito nem o português, não me atrevo a querer trazer grego para vocês. Mas às vezes alguma palavra é bom, né? Porque o amor de Deus é o amor ágape, né? O amor fraternal é o amor fileu e o amor carnal é o amor eros. Então, para cada tipo de amor tem uma palavra. Só que no português nós usamos amor para tudo. Então encaixa bem aqui a palavra amor, porque ele está chamando a atenção. Ele que era íntimo de Jesus, muito íntimo. Jesus tinha os 12, amava evidentemente os 12, preparou exatamente igual a todos, mas ele tinha 3 discípulos muito chegados dele, que era Pedro, João e Tiago, os 2 irmãos. Eles eram muitos íntimos do Senhor Jesus Cristo. Mas entre os 3, João se destacava, era o mais íntimo de todos. Ele teve o privilégio, né, de ver a glória de Deus, quando Jesus os levou para o Monte da Transfiguração, e ali aparece, né, Moisés e Elias, para vir falar com Jesus, né, da parte de Deus, já a respeito da morte dele. Impressionante, interessante. Então os 3 eram mais íntimos. Quando Jesus foi também lá para a casa de Jairo, né, para ressuscitar a menina, ele não permitiu que ninguém fosse com ele. Apenas os 3, só os 3 estavam com ele. E também, né, lá qual foi uma outra situação que estava aqui na mente e deu uma escorregada agora aqui. Mas eu lembro daqui a pouco. A verdade é que ele era muito íntimo do Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração e também naquela grande pesca, né, quando eles não pegaram nada e Jesus faz ali aquele milagre. Então Jesus, ele fala com todos, mas de uma forma muito especial, também com João e também com Pedro. Sim, me lembrei, a mãe dele, o pai dele chamava, como é que era o nome do pai? Me deu aqui um branco agora. Zebedeu, eram filhos de Zebedeu. E a mãe era Salomé. Lembra que lá na beira da cruz, na hora do sepultamento, um pouquinho antes do sepultamento de Jesus, então Jesus dirige-se a João e mostra a mãe dele, e fala, olha, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, então ele recolheu Maria, né, a mãe de Jesus, que viveu com ele até morrer. Então era uma pessoa muito especial para o Senhor Jesus Cristo. Então ele, nesta forma amorosa dele, ele traz à nossa mente, à nossa memória, esta grande revelação. Veja, né, vede quão grande amor Deus o Pai tem nos concedido de nos fazer filhos de Deus. Aleluia! Porque quando Jesus veio, a humanidade estava totalmente corrompida, estava em densas trevas, principalmente Israel, que só vivia religião. Eram muito religiosos, eram muito zelosos pela lei do Senhor,
mas na prática era uma negação. O testemunho era mau, era ruim, era negativo, e se a gente não vigiar, a igreja vai caindo no mesmo caminho, no mesmo costume. Por isso é importante a gente saber, a igreja, ela não foi fundada no advento de Jesus. Não, a igreja ela já existia antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda. Antes que o mundo, Deus tinha um projeto, né, de fazer todos os planetas, de fazer a terra, né, e tantas coisas aconteceu depois que ele aparece ali em Gênesis 1:1. A terra já existia, mas num estado caótico, mas existia. Agora Deus veio novamente trabalhar e nos fez, né, segundo a sua imagem e semelhança. Era como se ele tivesse feito cópia de Deus, cópia dele. Então o homem que Deus fez foi perfeito, Adão foi perfeito, até que Satanás entrou na jogada e fez tudo o que fez, e vocês conhecem a história. Mas ele era Deus, ele era como se fosse uma cópia fiel de Deus, porque ele seria Deus na terra. Olha que coisa linda o projeto de Deus para o homem. E não mudou, queridos. O projeto de Deus não mudou. Nós é que mudamos a nossa atitude, a nossa maneira de ser em relação a Deus. Mas Deus fez o homem para ser um Deus aqui na terra. Tudo que Deus criou, Deus deu liberdade para que Adão colocasse nome em todos os animais, nas aves, peixes. Toda a criação de Deus foi Adão quem deu o nome. A Bíblia fala, o nome que ele deu permanece. Então era um Deus mesmo, porque foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem perdeu, né, com o pecado de nossos pais, Adão e Eva. Evidentemente, o homem foi expulso do jardim e começou a viver debaixo da maldição de Deus. Deus amaldiçoou a terra, falou, a terra vai criar pragas, você vai ter que trabalhar muito para poder cuidar, para lavrar, plantar e colher na terra, e você vai ter que suar, você vai suar muito para poder ter o teu pão de cada dia. E até hoje é assim, não mudou as coisas. Mas Jesus veio, ele veio com este propósito de nos resgatar. Então é um privilégio muito alto que nós temos como crentes. Como servos de Jesus Cristo, nós fomos novamente constituídos família de Deus. Então nós somos famílias de Deus, somos cidadãos aqui da terra, mas somos cidadãos dos céus em primeiro lugar. Aqui nós estamos por um tempo, estamos aqui com um propósito de Deus. Às vezes você se acha tão pequeno e significante, fala, mas e eu? Pois saiba que você é tão especial, como especial é aquele que você acha que é grande, que é muito importante. Esse sim é um homem de Deus, este sim é quem Deus escolheu. Deus escolheu a cada um de nós para o seu propósito. Então nós temos que entender este propósito. Eu estou vendo aqui aquele negocinho ali, vai rápido, né? Eu tenho que correr um pouquinho aqui, porque eu tenho algumas coisas boas para nós inteirarmos nesta manhã. Então, sim, o grande privilégio, né, o grande amor, não tem explicação para um amor como este, que o Deus que rejeitou o homem por causa do pecado, agora corre atrás do homem. Agora ele vai trabalhar para nos restituir e nos colocar na condição de filhos de Deus, família de Deus. É muito importante a gente saber isso. Aí ele disse, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Irmãos, por que o povo tem tanto ódio de crente? Por quê? Eu tenho uma live, irmãos, uma coisa bem pobre, sem recurso, eu faço do meu celular, lá na minha casa, num cantinho da casa. Eu moro num apartamento pequeno, sou eu e a esposa, e eu procuro fazer o que dá para fazer. Mas os camaradas boicotam, eles não deixam chegar nas pessoas, você compartilha, aí quando a pessoa abre lá, fala, isso não está disponível, então eles não gostam de crentes. Se eu ficasse ali contando piada, como eu contava no tempo que eu estava no mundo, eu teria muitos seguidores, muitos, mas eles travam, eles não gostam de crente.
E por que este povo não gosta de crente? Porque eles não conhecem a Deus. E não conhecendo a Deus, evidentemente, não vai conhecer os filhos de Deus. Então, a gente não pode estranhar, queridos, esse comportamento, essa reação do mundo em relação a nós. Porque o crente só faz o bem. Não bebe, não fuma, não briga, não está em lugares ruins, né? É sempre um altruísta, gosta de ajudar as pessoas. O crente é um povo do bem. É um povo do bem, só quer o bem das pessoas, prega porque quer que todo mundo vá viver a eternidade no céu, mas o povo não entende. O povo não entende, eles odeiam mesmo. A gente vê até alguns vídeos que os caras não têm nenhum pudor, né? Eles falam assim abertamente, a gente tem que matar essa raça. Esse povo atrapalha o nosso trabalho. Claro, a igreja que faz toda a diferença no mundo. Se a igreja não estivesse aqui, queridos, imagina como seria o mundo. É a igreja que tempera, vós sois o sal. E o sal é para dar sabor, é para provocar sede. Eu me lembro uma vez, eu fazia um programa de rádio aqui na 1230, e um dia terminou o programa, eu saí, estava conversando com um funcionário, e chegou um dos gerentes deles lá e olhou para mim e falou assim: eu posso dar um abraço no senhor? Eu falei: claro, meu amigo, pois não. Ele falou: não sei, o senhor passa assim uma coisa tão gostosa para a gente que me deu vontade de te dar um abraço. Passa um pouquinho para mim disso aí. É o crente, irmãos, é o crente. No Brasil eu trabalhei numa cooperativa e à tarde, né, tinha o lanche, porque a gente trabalhava até 11 horas, meia-noite. E no meu segundo dia de trabalho, uma menina perguntou: eu posso fazer uma pergunta para você? Eu falei: faça. Ela falou: você é crente? Antes que eu respondesse, uma outra falou: não, Pedro Boa, está na cara, crente tem cara de crente. É ou não é? Eu falei: sou crente, graças a Deus. Falou: claro, crente tem cara de crente. Então vocês vejam que este poder de Deus em nós, essa parte de Deus em nós é que faz essa diferença. Qualquer lugar que você chega, você bate o olho e você fala: aquela mulher é crente, aquele senhor é crente, né? E se você tiver a oportunidade, você pergunta e confirma realmente. Por quê? Porque Deus habita em nós. Aleluia! Aonde vamos, estamos levando Deus. E aonde a gente vai, é Ele que está nos levando. É uma coisa linda. Agora, não conhece. Eu lembro da passagem de Jesus, né, lá em Lucas 19, quando ele fala para aquele povo, né, que se eles conhecessem, né, a que pertencia a paz deles. Tinham paz, por quê? Porque o príncipe da paz estava ali. Mas eles rejeitaram, eles não creram que ele era o Filho de Deus que veio para restaurar Israel. Então Israel rejeitou, mas ele falou: olha, vocês vão pagar caro por isto. É a grande oportunidade que vocês estão tendo e vocês estão rejeitando. Vai chegar um dia que essa cidade vai ser sitiada, e quem estiver dentro nem saia, nem se atreva a sair, porque se sair morre, e vai morrer aqui também. E esse templo que vocês têm uma veneração por ele, que vocês dão tanto valor para ele, não vai ficar uma pedra em cima de outra pedra, vai ser tudo destruído. E isso aconteceu, Deus, o Senhor falou para eles no ano 30, 33, né, da nossa era, e veio se cumprir no ano 70. Então cumpriu literalmente como Jesus havia predito, cumpriu-se. Agora demorou aproximadamente 40 anos. O nosso mal é este, que Deus fala, uma manhã como esta Deus fala, e nós estamos aqui, um grupo de pessoas, não somos uma grande multidão, também não somos 2, 3, temos aqui um número razoável de pessoas. Todos estão ouvindo o que eu estou falando, mas poucos conseguem ouvir o que o Espírito Santo está falando. É uma lástima, porque a pessoa ouve a palavra, recebe a ministração da palavra, mas quando sai daqui já esquece. Se você encontrar alguém na esquina: de onde você está vindo? Estou vindo da igreja. Ah, quem pregou lá? Foi fulano de tal. O que é que ele pregou? Oh, rapaz, sabe que eu não sei. Ele falou tanta coisa lá, mas pregou bonito. Foi uma palavra muito bonita. A palavra foi bonita, mas a mensagem não achou guarida, nem na mente, nem no coração. Então, queridos, aquele povo fizeram tudo o que fizeram com Jesus sem saber
sem entender que ali estava Deus em pessoa para resgatá-lo, para restituí-lo e reconstituí-los como família de Deus. E hoje também o Espírito Santo está trabalhando com a igreja, porque muitos não têm noção, não conhecem a Deus como realmente Deus é. E ele continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha, irmãos, como igreja nós já temos um valor extraordinário. O inferno tem medo da igreja. Os demônios têm medo da igreja. E muitas vezes nós não temos consciência que somos tudo isto. Tem gente que tem medo, né? Medo de estar perto de uma pessoa endemoniada. Se manifesta um demônio, a pessoa sai correndo apavorada. Não, querido. Aonde você está, ali o inimigo já chega, mas sabendo que vai ter que bater em retirada. Porque não é você, mas é o Deus que habita em você. É o Espírito que opera em você que faz essa diferença. E o inferno sabe disso. E muitas vezes a gente não sabe. Outra coisa que muita gente na igreja não sabe. Este tempo que nós estamos vivendo aqui, é uma bênção ser crente. É gostoso, né, na ministração do louvor. É gostoso receber a ministração da palavra de Deus. Mas o melhor de Deus para nós está por vir. O crente que sabe isto, que conhece isto, ele não se preocupa, porque nós estamos vivendo um momento crítico, um momento delicado. Olha o Brasil, que sempre foi uma nação pacífica, ordeira, né? Um povo de paz, um povo de alegria. Olha como que está a preocupação que está trazendo agora, por causa, né, das atitudes lá de quem deveria cuidar, né, para cumprir com a nossa Constituição, estão rasgando, estão extrapolando já extrapolou há muito, e agora o povo quer se manifestar, mas há um medo, né? Como será o desfecho deste protesto ou dessa manifestação? O que pode acontecer? Quer dizer, o Brasil, um país tranquilo, nunca teve esse negócio de guerrilha, nunca teve nada disto, agora está correndo o risco de viver essa verdade. Olha o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Que situação que ficou aquele povo, gente morrendo em busca da liberdade. Então o mundo está assim, irmãos, essa ameaça do comunismo, esses vírus, que pode se estender até quando a gente não sabe. Mas o crente, irmãos, o crente convicto, ele tem paz, ele tem tranquilidade, porque nós sabemos que enquanto Deus nos quiser aqui, não há homens e nem demônio que nos toca. Agora, o dia que Deus permitir que eles nos prendam, tire a nossa liberdade, nos matem, é só o corpo. Deixa o corpo para eles, que eles não vão querer ficar com esse corpo mais que 24 horas. Vão querer se desfazer, porque não presta esse corpo. Agora, dentro desse corpo há um espírito que veio de Deus e uma alma, que são inseparáveis, espírito e alma, que vai voltar para Deus. E a glória de Deus vai ser manifesta na sua plenitude. A Bíblia diz que nós vamos ver o Senhor, nós seremos como Ele, do jeito que a gente vê-lo, assim vai ser nós. Lembra quando o Paulo escreve aos Coríntios, que ele fala que a gente vê a imagem num espelho um pouco embaçado, porque naqueles dias espelho não era como os espelhos que nós temos hoje, era um metal, né, bem polido, que a pessoa olhava para ver a sua imagem. Via ali a sua imagem, mas não era perfeita, não era 100%. Então Paulo fala que a gente vê, né, dessa forma embaçada, mas naquele dia nós o veremos exatamente como ele é. Sabe o que isto quer dizer? Naquele tempo, quando você olhar para o espelho, você não vai ver o teu rosto, você vai ver Cristo, aleluia, porque Ele será 100% em você e você 100% nele. Agora, isso só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Vou ter que correr um pouquinho, porque esse cara vai devagar, mas ele não para. A nossa caminhada como crente tem que ser assim, viu, irmãos? Não precisa correr, não. Tem uns que correm, cansa e já não dá mais nada.
Vamos no passo do gado, no passo dos meninos, que dá certo. Então, aqui, irmãos, a nossa plenitude será depois do arrebatamento da igreja. Quando isto vai acontecer? Mais uma vez eu tenho que jogar um grego aqui, que pegando emprestado, né, que eu não tenho nada de grego. Mas a segunda vinda de Jesus no grego, ela tem um termo que se chama parousia. Parousia. A parousia tem o sentido da visita de um rei, né? Um rei que vem visitar o seu reino. Então ele não vem para ficar, ele vem para uma visita. Então a vinda de Jesus, a segunda, né? Porque a primeira foi quando ele nasceu aqui na terra, né, de Maria. E a segunda vinda será em duas fases distintas. A primeira fase ele vem só para a igreja, ele vai ficar nos ares e o Espírito Santo vai conduzir a igreja. Nesse dia alguns crentes vão estar vivos, porque se ele vir agora, estamos todos vivos. Mas se ele demorar mais aí uns 50, 100 anos, quase todos nós aqui estaremos mortos. Isso não faz nenhuma diferença. Porque quem morreu em Cristo, quando ele vir buscar, essas pessoas vão ressuscitar num corpo glorioso. Aí sim será o corpo que Jesus tinha quando ele ressuscitou, aquele mesmo corpo dele, que pode se manifestar em lugares diferentes, de formas diferentes, passa por concreto, por paredes, não tem nenhuma dificuldade. É um corpo glorioso que não é limitado, nem a tempo e nem a espaço, nada. É um corpo glorioso mesmo. Então quem morreu vai ressuscitar primeiro, já ressuscitar no corpo glorioso. E quem estiver vivo, na mesma hora, simultaneamente, vai também receber este corpo glorioso. Então juntos subiremos ao encontro do Senhor, e aí, queridos, é para toda a eternidade. Aleluia. Então o crente feliz, que vive feliz em qualquer situação, é o crente que tem certeza absoluta da sua comunhão com Deus, de que é realmente um servo de Deus. Olha Daniel falaram para ele, saiu um edital aí, um estatuto do rei, assinado pelo rei, que quem não se dobrar, né, para a estátua dele, vai ser lançado na cova dos leões. Não pode, ninguém pode orar, ninguém pode pedir absolutamente nada para nenhum Deus, porque tinha muitos deuses naquele tempo. Cada nação tinha o seu próprio Deus. Então não vai poder pedir nada nem para Deus e nem para homem algum, é só para o rei. E quem não fizer isso vai para a cova dos leões. Daniel leu aquilo, foi para casa, como ele fazia todo dia, abriu a porta de casa, abriu as janelas, dobrou o joelho e orou. É assim que se vive um filho de Deus, é assim que se vive um servo do Senhor. Vai para a cova dos leões. Se o meu fim, se o final da minha história, escrita por Deus, é ser comido por leões, quem que vai me livrar dos leões? Mas se a minha história ainda tem coisas para acontecer, quem é o leão para me tocar? Não existe, queridos. Nós somos escudados por Deus, nós somos amparados por Deus. Então, em qualquer circunstância, seja um crente alegre, seja um crente feliz. Esses dias, uma irmã, ela está sempre vendo as minhas lives, e eu falei alguma coisa, ela colocou lá, glória a Deus. Imediatamente veio uma mensagem do Facebook para ela. Este comentário vai ser deletado porque esta palavra ofende, ela é violenta, alguma coisa, um termo mais ou menos assim, sobre algumas pessoas, algum grupo de pessoas. A irmã falou, será que é verdade? Ela escreveu de novo e recebeu novamente a mensagem. E a semana passada agora, uma outra irmã também recebeu. Aí o povo destampou a dar glória a Deus ali no Facebook. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí não apareceu mais nenhuma mensagem. Então, queridos, nós sabemos que este é o mundo que nós vivemos. Se eles soubessem, que tudo que eles usam para gerar nessas redes e essas comunicações foi criada pelo nosso Deus, eles usam tudo que Deus criou e agora não permite que os filhos de Deus possam ter livre
acesso a isso para propagar o Evangelho de Deus. Mas nós vamos, eu vou. Eu já tentei de várias maneiras ver se consigo melhorar, não consigo, então vou fazendo do jeito que eu posso, fazendo o meu melhor, e estou fazendo, está dando resultado. Quantos testemunhos eu tenho recebido de pessoas que foram abençoadas pela palavra que nós ministramos ali. Então, assim se vive como filho de Deus. Então, já somos este povo que incomoda o mundo. Eles se sentem mal, eles se sentem perturbados, porque nós não precisamos falar nada, só a tua maneira de entrar e sair, a tua maneira de se comportar já revela Deus na tua vida. E como quem está neles é o outro, eles se sentem mal, incomodados com a nossa presença. Então você tem muito valor, você é sal, você é testemunha e muito mais que isso, você é luz. Eu trabalhei no aeroporto de Tampa, ali na Flórida, como driver, e tinha uma van de 14 passageiros que levava os motoristas para pegar os carros e trazer para o aeroporto. E um dia a gente estava esperando, estava demorando um pouco para liberar, e dali a pouco um camarada falou, muchachos, era a maioria cubanos ali, muchachos, há muita luz desta água. E o pessoal ficou sério assim, e eu não entendi nada, e ficou, temos que fazer algo, há muita luz, muchacho. E depois é que caiu a minha ficha, eu falei, caramba, essa muita luz era a minha presença ali, porque eram todos macumbeiros, todos batuqueiros, o único crente ali era eu, nem desconfiei na hora, eu falei, oh, glória a Deus, estou atrapalhando o trabalho desses caras, está atrapalhando. Temos que fazer algo, muchacho, porque está malo. Vamos tirar, vamos ver quem é e vamos tirar daqui. Então, queridos, você tem um valor incrível. Você não precisa falar nada, sem palavras. Aonde você chega, você é identificado pelas pessoas e pelo próprio inimigo da nossa alma. Incomoda. Então, amados, agora já somos tudo isso, né? Filhos de Deus, família de Deus, mas é só o comecinho, queridos, é só o comecinho. Ele diz, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E agora uma coisa importante, e qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Você tem essa esperança, você tem a esperança firme que você vai morar no céu, que você vai reinar com Cristo. Olha que esperança linda, porque o mundo não tem. Por que as pessoas do mundo entram em desespero quando a mão de Deus pesa sobre a humanidade? Porque eles não sabem o que fazer, não sabem para onde correr. Mas quem tem essa esperança sabe perfeitamente o que fazer e para onde correr. Agora, quem tem essa esperança, a palavra diz, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então, crentes, nós não podemos nos contaminar com os manjares do mundo. Guarda isto. Você faz parte de uma família linda. Você já viu essas famílias, né? Famílias poderosas, famílias riquíssimas, e que de repente um dos filhos resolve entrar para o mundo das drogas. Eu já conheci filhos de milionários vivendo como um mendigo nas ruas. Não teve o que deu resultado na vida, não voltou para a casa dos pais, virou um maltrapilho. Então o que adianta aquele camarada pertencer a uma família tão grande, tão rica, tão poderosa e viver como um miserável? Então, queridos, vamos acordar nesta manhã. Nós fazemos parte de uma família maravilhosa, é a família de Deus. Olha que privilégio saber de onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou e o que Ele tem reservado para nós. Isso aqui é só uma centelhazinha da glória de Deus na nossa eternidade. Não permita que o inimigo te engane.
Não permita que o inimigo te seduza, que as coisas do mundo, porque elas são muito atrativas, parecem muito gostosas e muito deliciosas, mas na verdade não presta. Eu me lembro, eu tinha uns 12 anos de idade, em frente à igreja, tinha lá em Maringá, uma religião Seixonoye. Eles tinham lá a casa, a reunião deles, e eles faziam aquela festa. E eu, com os filhos do pastor, ficava sempre lá tentando furar para entrar lá, pegar um negócio. Mas tinha que ser muito rápido, porque a gente tinha que pegar e vazar, senão eles pegavam a gente. Aí eu cheguei àquela mesa, assim, eu vi um negócio branco com a cobertura rosa, falei, isso aqui deve ser uma delícia. Aí juntei aquele e saí correndo. Quando eu coloquei na boca, era um treco aguado, não tinha sabor, não era azedo, não era doce, não era salgado. Eu falei, que porcaria, joguei. Quer dizer, eu corri todo aquele risco para pegar uma coisa que era uma porcaria, não valia nada. É muito bom para eles, para mim não valeu nada. Assim é o que o inimigo faz. Ele coloca uma mulher linda na frente do homem, coloca um saradão, na frente da mulher e fala, aí, ó, é a tua chance, você vai ficar com esse velho barrigudo até quando? Está aí, ó. E a pessoa, ele fala um dia, ele fala 2, ele fala um mês, um ano, de repente a pessoa fala, pensando bem, eu vou pegar rapidinho, se não for eu largo, mas você pegou, já se contaminou. Aquilo é podre, aquilo é sujo, custa caro, custa muito caro para você se livrar daquilo. Então você não tem essa esperança que você vai morar no céu, que você vai reinar com Cristo por toda a eternidade? Então purifique-se, santifique-se, porque Ele é santo e nós temos que ser santo também. Queridos, se todos receberem esta palavra nesta manhã, se você está entendendo que Deus está falando conosco nesta manhã, e você falar com você mesmo, e com Deus, olha, Senhor, eu tenho sido meia boca mesmo, pouca prática, mas a partir de hoje eu quero valorizar mais o que o Senhor tem feito por mim. Eu não quero mais nada com o mundo, eu quero me aprofundar na minha comunhão com o Senhor. Revela-te a mim, me ajuda, faça como o pai daquele garoto. Os discípulos não conseguiram expulsar os demônios do filho dele. Aí Jesus chega e pergunta o nome, ele falou que era legião. Então o demônio uma hora jogava ele na água, outra hora no fogo. Era uma luta, uma perturbação. E Jesus falou para ele, você tem fé? Ele falou, Senhor, eu vou precisar de mais esta tua ajuda, por favor, ajuda a minha fé. Então, querido, se a tua fé não é suficiente para você entender que Deus quer te usar aqui nesta igreja, aqui nesta cidade, fala, Senhor, me dá uma força aí, me dá uma ajuda, porque eu quero, mas eu não consigo, mas eu quero. E Deus conhece o teu coração, a sinceridade do teu coração, e começa do jeito que você é, faça como eu. Essa minha live nasceu no início da pandemia, eu não ia poder trabalhar, eu tinha que parar de trabalhar por causa do risco, Eu sou um jovem bem antigo e tenho diabetes, pressão alta, essas coisas, era um alvo direto do vírus, então fique em casa, não pode trabalhar. Aí eu lendo a Bíblia um dia em Atos 3, lá quando os discípulos subiram para o templo, a hora da oração e aquele grande milagre do paralítico que foi curado, aí o Espírito Santo falou, por que você não faz uma live falando sobre o poder da oração em tempos de crise? Aí eu comecei com esse milagre, passei para outro, aí a coisa foi, e começou o povo, todo mundo acessando naquele ponto. Naquele tempo, dava ali 1.2, 1.3 de views durante a live, e eu me animei. Só que quando ficou bom mesmo, eles foram cortando. Tem dia que termino lá, está lá, 35 views. Falei, opa, 35 pessoas foram abençoadas. Eu não paro, eu não desisto. Foi Deus que abriu a porta. Aí quando Ele fechar, é porque com certeza Ele abriu uma outra bem maior. Então faça o que você pode, faça como dá, do jeito que você consegue fazer, começa. A Bíblia diz, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito.
É assim que você vai crescer no teu ministério nesta igreja. E se todo mundo que está aqui esta manhã, ainda tem mais gente que não está aqui nessa manhã, que pertence a essa congregação, eles vão ouvir, vão saber, você vai falar, né? Se Deus confirmar na tua vida, eles vão ver. O que aconteceu? Aconteceu que eu ouvi a palavra de Deus, dizendo que eu sou especial para Ele, que Ele tem um propósito muito grande para mim, e eu comecei aqui por baixo. Estou fazendo aqui o que posso fazer, mas eu vou em frente. Deus vai te honrar, e o importante é isto, é fazer a vontade do Senhor. Então deixa eu só ler agora mais alguns versículos, não vai dar tempo de discorrer muito. Glórias a Deus. Ele continua dizendo, olha aqui, isso aqui é pesado demais, queridos. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha agora. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Sabe, uma coisa triste, a pessoa dentro da igreja há tantos anos e nunca viu Jesus, nunca conheceu Jesus. Tem tanta coisa que trouxe ele para a igreja, que o atrai na igreja, que o segura na igreja, só que nunca viu Jesus, nunca conheceu Jesus. Terrível, né? Ele diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Irmãos, não tem meio termo. Ou você é de Deus, através de Jesus Cristo, ou você é do diabo. Isso não tem um intermediário entre os dois. Não existe. Ou você é de Deus, porque faz a vontade de Deus, ou olha, pesado isso aqui, mas é verdade. Ou você é do diabo, não é nem pelo que você faz, mas muitas vezes pelo que você deixa de fazer para Deus. Custou muito caro, você foi comprado na feira de Satanás. Jesus passou lá e comprou todo mundo que quis vir para Ele. Só que Ele teve que derramar o sangue dele lá no Calvário, naquela cruz terrível. E antes de subir na cruz apanhou, mas apanhou feio mesmo. Tão terrível como bateram nele, que os ossos ficaram expostos. Foi muito caro, e hoje nós temos de graça, totalmente gratuito, só pela fé, pela graça do Senhor. Então, queridos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, foi por isto mesmo, por ser assim, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Olha que coisa linda, nós temos algo de Deus em nós, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seus irmãos, não é de Deus. E para terminar, eu vou pular para o versículo 13, que diz assim: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não tem hora que passa pela tua cabeça, mas gente, esses caras, vida torta, não dá nada para eles, esses bandidos não dá nada. E eu vivo apanhando da vida, vivo sofrendo, caindo, levantando e caindo de novo, mas vai levantar de novo. Então, não fica admirado porque o mundo nos aborrece, porque o mundo dificulta as coisas para nós. É porque eles não conhecem a Deus, eles não têm temor de Deus. Mas nós conhecemos a Deus e preferimos sofrer tudo o que tiver que sofrer por um tempo. É só um pouquinho de tempo, para depois ter uma eternidade todinha de glória. Aleluia. A igreja hoje, queridos, ela é uma igreja militante. Estamos lutando para sobreviver e para chegar lá. Mas no dia que Ele vir buscar-nos, nós seremos a igreja gloriosa e para toda a eternidade.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não fique ligado em mim, porque senão vocês perdem a bênção, perdem a mensagem. Eu sou pequenino em todos os aspectos, mas estou fazendo aquilo que o Senhor confiou a mim. Então, nessa manhã, eu sou um canal de Deus. Ele deu a mensagem lá em casa para mim e confirmou já nas primeiras palavras da irmã, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos ricos, nós somos felizes e nós temos essa esperança com muita grandeza dentro de nós. É coisa de Deus, é o Espírito de Deus que nos dá esta convicção. Às vezes o inimigo quer soprar, não, você não, está lembrado daquilo? Ele fez isso com Martinho Lutero, irmão. Satanás apareceu para ele com uma lista quilométrica de pecados, e Martinho Lutero foi lendo tudo aquilo ali. Sabe qual foi a reação dele? Quando terminou, ele falou: você esqueceu de uma aí. Ele falou: qual? Ele falou: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Tenha essa certeza, queridos, tenha esta convicção. Você vai morar no céu. Você vai ser mais que os anjos. Nós somos a igreja. Até nisto nós somos mais abençoados. Nós teremos uma categoria na eternidade, que é a igreja. Quando a gente chegar no céu, no dia do arrebatamento da igreja, os seres celestiais vão ficar de boca aberta. Mas quem são esses? De onde vêm? Então, queridos, você tem muito valor. Não deixe o inimigo te mentir. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Não permita que ele te engane, não permita. Fica firme, porque o que Deus tem para você é para você mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Posso fazer uma oração? Vamos estar em pé então. Se alguém entre vocês gostaria de estar aqui diante do altar, fazendo aí uma rendição mais direta para Deus, ou pedir, esta força que você acha que não tem, você tem, mas você acha que não tem. Você gostaria de estar aqui diante do altar para nós orar por você e com você? Venha. Você sabe aonde você precisa, não precisa falar nada para ninguém, simplesmente aqui você fala com o Senhor. Se você se sente um pouco constrangido de estar aqui, aí mesmo você pode orar e Deus vai ouvir a tua oração e vai dar o que você... Ai, que bênção, glórias a Deus. Irmãos, sabe por que a gente convida as pessoas para vir à frente? É porque esse passo que você dá é uma demonstração de fé. É uma demonstração que você entendeu o que Deus falou e que você quer receber. Aleluia, glórias a Deus. Ninguém mais? Todos estão bem? Amém? Então vocês ajudem a orar por essas pessoas. Faça parte da família da Assembleia de Deus Celebrar. Assembleia de Deus Celebrar, 23 Kent Street, Somerville, Massachusetts.